Essa live é para você que tem ansiedade nos seus relacionamentos, você que tem uma espécie de insegurança afetiva, de que acha que está o tempo todo acontecendo algo de ruim na sua relação, você nunca está satisfeito ou satisfeita, você está sempre inseguro achando que algo de ruim vai acontecer. Então, essa live aqui é para você que tem ciúmes tóxicos, que tem medo de terminar seu relacionamento por alguma coisa, receio de começar alguma coisa nova, bom, enfim. É para você que sente alguma ansiedade relacionada a relacionamentos. Hoje a gente vai focar mais em relacionamentos amorosos, certo? Então, esse daqui é o projeto De Frente com Ansiedade. É um projeto onde eu pego alguns assuntos relacionados à ansiedade e converso aqui sobre eles, dou uma pequena aula sobre eles, né? Falo bastante sobre eles. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade nos relacionamentos, certo? E o que é essa ansiedade nos relacionamentos? A ansiedade sempre está relacionada com um certo medo, assim. É um medo de algo que ainda não aconteceu. É o medo por um perigo eminente que ainda não aconteceu, que está só no seu imaginário. Então isso que é a ansiedade. Mas e a ansiedade relacionada ao relacionamento? Ora, é basicamente esse medo imaginário relacionado ao relacionamento. Ou seja, é você sempre ficar pensando em situações completamente catastróficas. É você nunca se sentir satisfeito com o amor que é entregue pelo seu parceiro. É você ficar duvidando do que ele fala, mesmo ele estando falando a verdade. É você não se sentir amado ou amada o suficiente o tempo inteiro. E isso pode causar diversos problemas, né? Eu já comentei aqui no início da live, mas isso pode causar aquele ciúmes excessivo, pode causar crises de ansiedade mesmo bem fisiológicas, onde a respiração fica ofegante, você sente o coração acelerando, sente uma sudorese, às vezes sente gastrite, às vezes sente dores musculares por causa de tanta tensão. Quando eu falo de relacionamento, de ansiedade nos relacionamentos, normalmente tem muita raiva envolvida. Então, às vezes, surge uma tensão aqui no maxilar, surge uma tensão aqui na cervical, uma tensão aqui nessa zona. Isso dá uma dor de cabeça, às vezes. Então, são muitos problemas. Muitos problemas. Pode ter ataque de raiva, que podem, consequentemente, no futuro se tornarem agressões, tanto na parte da mulher quanto na parte do homem. Então, a ansiedade nos relacionamentos é um tema muito amplo, que pode ter diversos sintomas e consequências, certo? Então, esse De Frente com Ansiedade de hoje, que é o De Frente com Ansiedade de número 9, vai ter esse tema específico. E olha, você aí que está assistindo tem ansiedade em outro contexto, ou quer saber da ansiedade relacionada a outro assunto, ou quer saber qualquer coisa sobre a ansiedade, sugestiona aí no comentário o que você gostaria de saber. Que aí eu faço um De Frente com Ansiedade com o tema que você sugerir, ok? Então, vamos lá, vamos começar, né? Bom, de onde que vem essa ansiedade nos relacionamentos, essa ansiedade afetiva, essa insegurança afetiva que as pessoas sentem? Olha, as pessoas, elas não conseguem entregar o que elas não têm ou o que elas não conhecem, certo? Então, com esse princípio, vamos começar a imaginar como que foi a vida de uma pessoa que sofre bastante com essa insegurança afetiva, com essa ansiedade afetiva. Quando a gente é criança, normalmente ali quando a gente chega nos 8 anos até os 14 anos, por aí nesse momento assim onde a gente tem uma sensibilidade afetiva mais forte, a gente precisa receber uma certa segurança, né? Porque quando a gente é menorzinho mesmo, né, com 3, 4 anos, a gente está mais testando como é que o mundo funciona, né? A gente está brincando o tempo todo, perguntando o porquê das coisas, entendendo como é que o mundo concreto funciona, como é que as coisas funcionam, o que aconteceu tacar essa caneta no chão, o que aconteceu pular, sei lá, de um morro. Com 4 anos a gente faz um monte de besteira, né? A gente taca copo no chão, pula de um lugar para o outro, se machuca, vai testando como é que o mundo funciona. Sabe? Até que a gente entende como é que funciona as leis da física, entende um pouco das outras coisas pelos ensinamentos dos nossos pais ou das pessoas mais velhas que ensinam a gente. Só que chega num momento com, sei lá, uns 8 anos,
12 anos, onde a gente já estabilizou completamente aquele nosso conhecimento a respeito do mundo externo, né? A gente entendeu como é que as leis da física funcionam, a gente entendeu a causa e consequência de diversas coisas, e chegou o momento onde a gente quer simplesmente entender como é que funciona o nosso mundo interior, certo? A gente estabilizou o mundo externo ao nosso redor, e agora que a gente estabilizou o mundo externo, a gente quer estabilizar o mundo interno. A gente quer conhecer esse mundo, explorar esse mundo. E as pessoas responsáveis por dar essa estabilidade interna, né, para a gente, no momento de quando a gente é criança, né, quando a gente é criança e está sob a responsabilidade de certas pessoas, são os nossos cuidadores. Ou seja, os seus pais, os meus pais, os nossos pais, né? Quem cuida da gente, às vezes é avó, tia, ou é adotado, ou é mãe, ou é, sei lá, ou é qualquer coisa, irmão, irmã. Enfim, são as pessoas mais velhas que cuidam da gente. São as pessoas na qual a gente dá aquela imagem de pai e mãe, certo? E o que acontece, né? Para essas pessoas conseguirem estabilizar o nosso mundo interno, elas precisam amar a gente de uma forma específica. Só que aí que está o problema. A gente vive numa sociedade onde os pais dos nossos pais viveram basicamente uma guerra, né? Uma confusão, tem a questão da ditadura, tem a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então eles meio que foram traumatizados por essa guerra também. Então é uma geração meio confusa, uma geração com medo, uma geração que não sabia o que ia acontecer. Qualquer coisa podia acontecer. Depois que acabou a Segunda Guerra, o que faltava para começar a Terceira Guerra? Então é uma geração segura. Então, de certa forma, aquela geração anterior, os pais dos nossos pais, não conseguiram desenvolver essa espécie desse amor. E como eles não passaram para frente, os nossos pais também não receberam esse amor. E como eles não receberam, lembrando daquele princípio que eu comentei no início dessa explicação, a gente não consegue dar o que a gente não tem ou o que a gente não tem conhecimento. E o que é esse amor específico que eu estou falando, né? Você está falando esse monte de coisa, mas não falou a respeito desse amor específico. Olha, esse amor específico que eu estou falando é um tipo de amor de caridade, um amor de graça, um amor desesperançoso. E o que é esse amor? É um amor onde você dá para a pessoa com a intenção de simplesmente querer o bem dela, sem esperar nada em troca. É um amor maduro. É um amor que não se preocupa com o que eu vou receber em troca, que não se preocupa com o que a pessoa vai achar de mim. É um amor incondicional, não tem condição. É esse o tipo de amor que estabiliza o nosso mundo interior. É esse tipo de amor. Só que a maioria das pessoas não está disposta a entregar esse tipo de amor. Não está. Infelizmente, quando você não recebe esse tipo de amor na sua infância, você não aprende a dar ele. E você fica inseguro, porque aquele ciclo afetivo dentro de você ainda não se fechou. Você está desestabilizado aqui dentro. Entende? E a sua motivação principal na sua vida se torna, basicamente, estabilizar esse amor. Só que como você aprendeu de outro jeito, né? Como você recebeu um amor diferente, um amor imaturo, um amor comercial, um amor que sempre espera algo em troca. Ah, eu te amo, meu filho, desde que você faça seu dever de casa. Eu te amo, meu filho, mas nossa, você tá falando muito com seu pai, né? Faz tempo que você não fala comigo, dá nem mais atenção pra mim. Ah, eu te amo, meu filho, só que você precisa estudar mais. Eu te amo, meu filho, só que sei lá o quê. É sempre uma condição, tem sempre uma condição. Esse amor condicionado, né, amor de condição, ele gera uma insegurança na gente. Ele gera uma insegurança muito grande na gente. E por isso, é daí que vem basicamente aquela insegurança afetiva, aquela ansiedade afetiva de não saber se você está sendo amado o suficiente,
de achar que você não é o suficiente para outra pessoa, de achar que você não vai conseguir amar aquela outra pessoa, de que ela não te ama o suficiente. Então, essa confusão do amor, né, essa falta de fechamento do ciclo afetivo é o que gera toda essa confusão. Toda essa confusão. E como você não recebeu esse amor, se você tem essa ansiedade afetiva, como você não recebeu esse amor na sua infância, você nem conhece ele. Você não conhece a possibilidade dele existir. Você não consegue pensar na possibilidade de alguém te amar sem esperar nada em troca. Uma pessoa querer apenas o seu bem, sem querer nada para ela. Ela querer ter um relacionamento com você só para te amar. Como se você fosse a pessoa mais importante da vida dela. Parece até absurdo quando eu falo. Você fala, Dilson, como assim amar sem esperar nada em troca? Parece algo completamente absurdo. Só que esse é o amor maduro. Esse é o amor que estabiliza o nosso coração. Certo? Então, acho que eu já dei uma introdução a respeito da onde vem essa ansiedade afetiva. Acho que fica mais claro agora. Fica mais claro. Então, vamos começar a falar como é que isso afeta o relacionamento de forma mais prática, assim, né? Bom, uma pessoa que não recebeu esse amor maduro na infância, ela vai estar sempre procurando por esse amor em todos os relacionamentos que ela vai. Só que como ela não recebeu, ela não consegue entregar um amor maduro. E ela nem conhece, né? Então, como ela não recebeu e não conhece, ela vai estar sempre entregando aquele amor comercial. Então ela vai sempre amar de forma condicional. Ou seja, eu te amo, mas eu quero que você me ame também. Demonstra. Eu te amo, mas você precisa estar aqui do meu lado o tempo inteiro. Eu te amo, mas você não está me respondendo no WhatsApp. Sabe? É sempre um amor condicional. E além de amar de forma condicional, essa pessoa nunca vai se sentir amada o suficiente. Porque a pessoa nunca vai estar entregando um amor da forma que ela quer receber. Ela vai estar sempre achando que falta alguma coisinha. É como quem, ele diz que me ama, ele me trata bem, mas ele nem falou bem do meu cabelo. Nossa, eu cortei meu cabelo aqui, ele nem notou. Não, ele falou que me ama. Só que, sei lá, ele nem me mandou mensagem de bom dia. Não, ela falou que me ama, mas fiz a barba e ela nem me elogiou. Sabe? Então, aí que começa a gerar ansiedade mesmo no relacionamento. Aí que começa a ficar algo bem mais complicado, né? Certo? Então vamos indo avançando. Falando dessa questão de ansiedade no relacionamento, ela afeta bastante os relacionamentos amorosos de forma prática. Por exemplo, existem dois tipos de ciúme tóxicos. Dois tipos de ciúmes tóxicos. Óbvio que existe um outro tipo de ciúme, que talvez eu fale aqui. Mas existem dois tipos de ciúmes tóxicos que são causados, basicamente, por causa dessa questão do amor que eu expliquei. E existe o primeiro tipo de ciúme tóxico. Qual que é esse primeiro tipo de ciúme? É aquele ciúme do inseguro. O que é o ciúme do inseguro? Bom, o ciúme do inseguro é aquele ciúme que diz basicamente o seguinte: como é que essa pessoa está comigo? Não, ela é muito melhor que eu. Como é que ela está comigo? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, ela não está me respondendo no WhatsApp. Ela deve estar agora com outra pessoa. Ou ele não está me respondendo no WhatsApp. Ele está com outra pessoa, com certeza. Ele está com outra. Eu sou feio, eu sou feia. Como é que ele está comigo? Eu sou chato, eu sou inseguro, não tenho dinheiro, ou não sou bonita. Como é que ele está comigo? Sabe? E da onde que vem esse ciúme do inseguro, né? Esse ciúme do inseguro vem basicamente bem assim: eu não tenho nada para dar em troca. Sabe? Como se você tivesse que dar em troca. Como se fosse algo comercial. Ele me dá o amor e eu dou, sei lá, dinheiro, ou eu dou uma cara bonita, ou eu dou... Sabe? É sempre pensando no amor de troca. É isso que gera esse ciúme
ciúme do inseguro, né? Ele está sempre pensando assim, meu Deus, sempre se rebaixando, assim, como se fosse uma vitimização mesmo. Como que ela tá comigo? Ou como que ele tá me aguentando? Eu sou muito chato, eu sou insuportável. Como que isso está acontecendo? E olha, no começo esse tipo de ciúme pode ser bem passivo. No começo ele pode ser bem passivo. Aí, por exemplo, o parceiro da relação tem que ficar conversando, tem que ficar, não é assim que funciona, não, né? Sabe, você não é tão feia assim, ou você não é tão pobre assim, você não é tão burro assim. Só que depois de um tempo, isso pode se tornar em agressão. E é aí que começa aquelas relações tóxicas. Entende? Então, começa de forma passiva, só que depois de um tempo essa pessoa vai ganhando segurança. E essa pessoa pode ser você. Você vai ganhando segurança até que chega um momento onde você começa a barrar a pessoa de sair porque você acha que ela vai estar com outras pessoas. Começa a barrar a pessoa de ficar longe de você, a pessoa não te responde uma mensagem e você acha que ela está te traindo. Está com outra, está com outro. Não te ama. Porque se te amasse, ia estar com você o tempo inteiro. Agora, falando da questão de ansiedade com esse ciúme do inseguro, olha o que acontece, né? Esse tipo de ciúme desorganiza completamente os seus pensamentos. O seu repertório de imaginação fica completamente catastrófico. Então, tudo que acontece na sua vida, você já leva para o pior possível. E você começa a criar diversos cenários imaginários, né, na sua cabeça, de cenas onde o seu parceiro ou sua parceira te trai, ou acontece isso, e aí você já começa a imaginar como é que vai ser sua reação quando você topar ele te traindo. E quando você começa a se engajar com esse pensamento, né, com essa imaginação, você começa a sentir uma ansiedade fisiológica mesmo. Você pode começar a sentir o coração acelerando, sentir falta de ar mesmo. E por que você sente esses sintomas fisiológicos? Porque a ansiedade é isso. A ansiedade é basicamente existe um mecanismo no nosso cérebro chamado mecanismo de luta e fuga. E quando o nosso cérebro entende que a gente está numa situação estressante, de perigo, ele ativa todas essas reações. Para quê? Para lutar ou para fugir, sabe? Então você começa a sentir o coração acelerando. Por quê? Porque ele precisa bombear muito sangue para os seus braços e para as suas pernas se você precisar lutar ou fugir. Sua respiração ficou ofegante para quê? Para atacar mais oxigênio para o seu coração, para bombear seus braços, suas pernas, sangue para os seus braços e para as suas pernas. Seus pensamentos ficam mais acelerados ainda, para pensar em todas as possibilidades do que você vai fazer. Ah, não, se eu topar minha namorada, eu vou, sei lá, bater no cara. Você fica imaginando, não, eu vou bater no cara e vou brigar com ela. Ou ao contrário, né, vou bater na mulher. E você fica imaginando essas coisas, isso ferra com a sua cabeça, te deixa mais ansioso ainda. Então esse é o problema desse primeiro tipo de ciúmes, que é o ciúmes do inseguro, certo? Então vamos para o próximo ciúme. É o ciúmes do possessivo. O ciúmes do possessivo, diferente do ciúmes do inseguro, ele é um pouco ao contrário, mas segue o mesmo princípio. Diferente do inseguro, ele não pensa assim, nossa, como é que ela está comigo? Ele pensa o seguinte, como assim? Como assim ela está se divertindo com outras pessoas? Como assim ele está com os amigos dele se divertindo, bebendo cerveja? Como assim? Para que ele precisa de outras pessoas? Para que ela precisa sair com as amigas? Se tem eu. Se a gente namora, para que precisa de outra pessoa? Se a gente é casado, para que ela vai precisar de outro ou de outra? Então, os ciúmes do possessivo é meio que um certo narcisismo, né? É uma vaidade muito extrema misturada com a soberba, onde a pessoa acha que ela é simplesmente a pessoa mais importante do mundo para outra pessoa. Ela se coloca num pedestal assim de que precisa estar sendo bajulado o tempo inteiro, precisa estar sempre sendo aceita, né, pela outra.
O tempo inteiro ele precisa daquela afirmação de que ela ama ele ou de que ele ama ela. E diferente do ciúme do inseguro, esse ciúme é um pouco mais agressivo já desde o começo. Então a pessoa vai mandar mensagem, reclamando, proibindo, e começa aquele estresse. E se o outro também for ciumento, aí, meu Deus do céu, aí começa. E normalmente os dois são. Normalmente os dois têm essa insegurança afetiva. Esse que é o problema. Então, se fosse uma pessoa mais madura, ela até conseguia puxar para cima a outra. Só que como as duas estão no mesmo nível de maturidade, as duas se puxam para baixo. E é só ladeira abaixo, sabe? Nenhuma consegue amar de forma madura porque elas não receberam esse tipo de amor e porque elas nem conhecem ele. Se elas conhecessem, pelo menos, e se esforçassem para entregar esse amor maduro, elas poderiam se livrar dessa ansiedade afetiva. Poderiam se livrar. Mas como ninguém recebeu e ninguém nem conhece, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Então esses são os dois tipos de ciúme. Ciúme do inseguro e o ciúme do possessivo. O ciúme do seguro começa com a insegurança muito grande. Como que essa pessoa está comigo? O ciúme do possessivo começa já de forma engrandecida, né? Como essa pessoa tem coragem de se divertir com outras pessoas? Como ela tem coragem de sair de perto de mim, sendo que eu já sou divertido? Para que ela quer se divertir com outras pessoas? Para que ele quer sair com os amigos? E aí, nesse momento, ao invés de só pegar o porrete e tentar bater nas cabeças da pessoa, você é ciumento, viu fulana, falei que você tinha esse ciúme? Não. Começa a se reconhecer, né? Nossa, isso que o Adilson falou faz sentido. Às vezes, eu tô sendo assim. Às vezes eu que tô tendo esse ciúme do possessivo. Às vezes eu tô sendo esse cara inseguro aí. Ou você que é mulher também, né? Às vezes eu tô sendo assim, essa pessoa insegura que você tá comentando, Adilson. Talvez você esteja cometendo essas barbaridades mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Falei desses dois ciúmes tóxicos, né? Agora vamos falar de um ciúme sadio. O que é um ciúme sadio, né? O ciúme tóxico, ele está sempre relacionado com a vaidade de si mesmo. Está sempre voltado para si. É sempre eu, não. Como é que ela está comigo? Ou como é que ela consegue ficar sem mim? Certo? Então está sempre relacionado a você. É como se fosse um egocentrismo mesmo. Você como centro do mundo. Uma autorreferência absurda. Só que o ciúme sadio, a motivação principal dele não é você. É o outro. É o outro. O ciúme sadio é aquele ciúme da mãe que vai até a Cracolândia para buscar o filho dela. O ciúme sadio é aquele onde a mulher vai no bar buscar o marido alcoólatra. Por quê? Porque ela sabe que se ele ficar fora de casa, ficar longe dos filhos e ficar perto dos amigos, ele vai voltar a beber. E voltando a beber, ele não vai conseguir trabalhar direito, ele não vai conseguir dar amor para a família dele e talvez até agrida a própria família. Então esse é o ciúme sadio. É o ciúme de quem se importa com o outro. Não, eu não estou indo buscar o meu filho na Cracolândia para ele me dar carinho. Ele nem consegue dar mais carinho. O cara está viciado em crack. Entende? Então é aquele ciúme de quem vai buscar, porque sabe que se ele ficar longe, ele vai se meter em alguma encrenca, ele vai se dar mal, ele vai cair. Então esse ciúme sadio é aquele de quem quer trazer para perto para fazer a pessoa ficar bem. É o ciúme sadio que Deus tem com a gente. Porque ele sabe que se a gente ficar longe dele, a gente vai se dar mal. Então ele quer a gente perto. Porque perto ele sabe que consegue. Ele sabe que vai fazer um bem pra gente. Esse é o ciúme sadio, certo? Ótimo. Então falamos primeiro sobre os ciúmes. Agora vamos falar sobre quem nem tem um relacionamento ainda. Quem nem tem um relacionamento,
mas já sofre dessa ansiedade afetiva. E qual que é o problema desse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoa pode ter um medo que é muito, muito horrível. É um medo que gera muito arrependimento. É o medo de começar um relacionamento. É o medo de começar um relacionamento. E essa pessoa, ela também passou por aqueles mesmos motivos. Lembra que eu falei? Ela não recebeu aquele amor maduro na infância. E como ela não tem conhecimento desse amor maduro e não recebeu, ela não consegue entregar para os outros. Então por que ela tem medo de começar um relacionamento? Porque ela tem medo de não receber nada em troca pelo amor que ela vai dar. Ela tem medo de não ser amado o suficiente. O suficiente, né? Ela tem medo de ser traída, ela tem medo de ser machucada, ela tem medo de... Então, se você perceber, é sempre algo voltado a si. O medo está sempre voltado a si. Porque esse amor imaturo é um amor egoísta. É um amor que coloca a si mesmo como princípio, né? Então, ela basicamente tem medo. Medo de não receber nada em troca pelo amor dela. E isso vai gerar muito arrependimento mesmo. Porque ela vai viver uma vida inteira. Ela vai viver uma vida inteira. E no final da vida dela, ela simplesmente vai perceber o tanto que ela perdeu por ter medo de amar. E um amor verdadeiro, um amor maduro, é isso, é correr risco. Quando você está num relacionamento com alguém, você abre todo o seu coração para essa pessoa. E olha, você abre toda essa intimidade, toda a sua intimidade para essa pessoa. E essa pessoa, ela tem o total poder na mão de acabar contigo, de te magoar, de te trair, de te bater, de te matar. Ela tem total liberdade para fazer todas as coisas de ruim com você. Porque você vai abrir completamente a sua intimidade com ela. Só que isso é o amor. O amor é correr risco. O amor é se entregar mesmo. Não tem como fugir disso. Não tem como. Essa é a graça do amor, né? Essa é a graça do amor. Por isso que amar não é fácil. Amar não é fácil. Tem um filósofo espanhol que fala: amar não é para todos. Que amar é correr risco. Ué, você não quer correr risco? Aí você ama um cachorro. Ai, calma. Você não quer correr risco, você ama um cachorro. Você ama, sei lá, um celular, você ama um carro, você ama uma árvore. Você não quer correr risco, você ama, sei lá. Começa a colecionar boneca, ama as bonecas. Começa a amar coisa. Que a coisa não vai fazer nada. E você só consegue amar um cachorro... Olha, as pessoas só conseguem amar o cachorro porque o cachorro não oferece risco nenhum. Não é como se o cachorro fosse te trair. Porque se o cachorro tivesse a possibilidade de te trair, as pessoas já não amariam tanto. Por isso que as pessoas amam tanto cachorro. Cachorro não trai, cachorro não magoa, cachorro não te critica, cachorro não tá com... Você não abre a sua intimidade pro seu cachorro, né? Ele não tem nem entendimento para fazer isso. Então esse medo de começar um relacionamento, ele é muito complicado. Ele é muito complicado mesmo porque tem uma pesquisa que uma enfermeira austríaca fez e ela foi no leito de morte de várias pessoas. Pessoas idosas, né, normalmente. E ela foi perguntando para essas pessoas qual que era o maior arrependimento delas, qual que era a maior frustração delas, o sofrimento que elas estavam no momento. E as respostas principais eram o seguinte: eu me arrependo de não ter vivido a minha própria vida. Eu me arrependo de não ter sido eu, de não ter tomado minhas escolhas, de não ter arriscado. Esse é o tipo de resposta que ela recebeu.
O meu maior arrependimento é não ter vivido a própria vida. Então você que tem medo de começar um relacionamento por medo de se frustrar afetivamente, você vai se arrepender no futuro, eu estou te falando, você vai se arrepender. Certo? Então olha, já falamos dos ciúmes, já falamos dessa questão do medo de começar um namoro. Agora eu vou falar só de mais uma coisa, de algum dos problemas, né, dessa ansiedade afetiva, que é a própria crise de ansiedade. Como eu expliquei para você, a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. E o que acontece? Quando o nosso corpo entende que uma situação é perigosa, ele libera cortisol, libera adrenalina, libera noradrenalina, e o nosso corpo começa a reagir a esse estresse, que o nosso cérebro acha que é um estresse, né? Então o coração acelera, a respiração fica ofegante, você pode ter sudorese, você pode ficar com o corpo tenso, você pode sentir dor no estômago, gastrite, refluxo, você pode sentir tonteira, você pode sentir formigamento nas mãos, nos lábios, tensão no maxilar, dor de cabeça. Isso tudo por causa de uma insegurança afetiva. E como é que começa, né? Essa insegurança afetiva? Primeiro, ela começa desorganizando completamente seus pensamentos. Seus pensamentos começam a ficar completamente catastróficos e sempre negativos. Sempre com a ideia de que você vai ser traído, com a ideia de que não te amam o suficiente, com a ideia de que ninguém liga pra você, com a ideia de que... Sabe? E quando você começa a pensar somente em coisas catastróficas deste nível, o seu cérebro começa a entender que essas situações são situações perigosas. Então você começa a imaginar coisa ruim, começa a imaginar que seu marido está te traindo. Olha, você começa a engajar com essa imaginação, o seu cérebro começa a entender que é isso que está acontecendo. E que você precisa se preparar para isso, porque seu marido está te traindo, meu Deus. Então o coração acelera, a respiração fica ofegante, você sente aquela crise de ansiedade, sente tensão, sente dor de cabeça, estresse, insônia, não consegue dormir de noite, porque de noite é o momento onde você deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar em todas as coisas ruins. Ah não, porque meu namorado não me ama, porque minha mulher não me ama, meu marido não me ama, ele não cuida dos filhos, sei lá o que. Começa a pensar em tanta coisa ruim que a crise de ansiedade vem e você não dorme de noite. Não dormiu de noite, começa a acordar toda cansada, acorda cansada, fadigada. E isso vai se acumulando, e o ciclo de ansiedade só vai aumentando. Então a ansiedade afetiva tem diversas consequências. E Edilson, o que fazer para acabar então com essa ansiedade afetiva? Olha, por aqui não tem como eu resolver todos os seus problemas, obviamente. Mas eu vou te dar um caminho. E o caminho é o seguinte: já que você não recebeu aquele tipo de amor maduro que eu comentei, eu quero que você pelo menos distribua ele. Porque agora você sabe como é que é ele. Antigamente você não tinha nem consciência de que isso era possível. Mas é possível. Existem pessoas maduras o suficiente que amam de forma completamente desesperançosa. Ou seja, elas não esperam nada, elas apenas amam com a intenção de querer o bem ao outro. E se você quer acabar com essa sua afetividade, com essa ansiedade afetiva, eu sugiro que você comece a distribuir esse amor. Distribuindo esse tipo de amor, você vai, depois de muita prática, finalmente fechar aquele ciclo afetivo interno, estabilizar o mundo interno. Porque esse amor é a chave para acabar com a insegurança afetiva, é a chave. Começa a amar de graça. Começa a entregar de graça, começa a servir as pessoas, começa a ser útil. Certo? Então, esse foi mais um projeto, né, de Frente com a Ansiedade, onde eu falei sobre ansiedade afetiva. Se você gostou, se fez sentido para você, comenta aí embaixo, compartilha, faz alguma coisa aí. E é isso. Um abraço.